está entrando no ar. A partir de agora, na Rádio 101.9 FM, o programa Conversando sobre Saúde. Um programa que tem como objetivo debater de forma descontraída e instrutiva assuntos pertinentes à saúde de modo geral, sempre focando a melhoria da saúde e qualidade de vida. No oferecimento. Para viver natural, para ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Muito bom dia, são 8h20. Um excelente sábado para você. Esse sábado é ensolarado, não é? E agora a gente vai conversar sobre saúde. O programa Conversando sobre Saúde, um programa da Bifarma de Paranavaí, que é apresentado pela doutora Márcia Steiner. Hoje nós estamos recebendo a doutora Carolina Maragno Fernandes, ela que é pediatra e atende no Instituto de Medicina, na Rua Rio Grande do Norte, o telefone 3423-2829. Eu já quero lembrar você de Paranavaí também, toda a região, você pode começar a ligar para cá, 3446-2114, 3446-2107, está por aqui também a Mônica, não é, que vai atender você com muito carinho, e com a sua ligação você já pode tirar alguma dúvida sobre o assunto que vai ser abordado hoje e também, claro, concorrer a um kit de produtos cosméticos aí, muito bacana, da Bifarma de Paranavaí. Eu já vou trazendo aqui o bom dia da doutora Márcia Steiner. Bom dia, doutora. Bom dia aos ouvintes. Com imenso prazer que nós trazemos hoje a doutora Carolina Fernandes, e com certeza ela trará uma série de assuntos a serem abordados aqui no programa, bastante importantes, principalmente às mães, aos pais, né, que tenham dúvidas, que procurem estar sintonizados aqui na rádio, para que nós possamos então dar andamento ao programa. Tá certo, doutora. Então pode ficar à vontade. Nós vamos já trazer aqui a participação da doutora Carolina, que é pediatra e vai conversar sobre saúde com os ouvintes de Paranavaí e também toda a região. Não esqueça de ligar, hein? O telefone está liberado, 3446-2107 e também o 3446-2114. Bom dia, doutora Carolina, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês para estar discutindo um pouquinho de alguns temas da pediatria. A doutora Carolina é médica pediatra, como já foi falado, e ela atende no Instituto de Medicina, na Rua Rio Grande do Norte. Qual é o número, doutora? É 3423-2829. É o número do prédio? Não, é o número do telefone. Ah, sim. Qual é o número? É 1314, o número do prédio. E então a doutora Carolina, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre doenças relacionadas principalmente a essa época do ano, ao inverno, né, que acometem então as crianças, né? A senhora atende algum posto, alguma outra localidade? Aqui em Paranavaí não, eu atendo o posto de Nova Aliança do Ivaí. Ok. Então, doutora Carolina, vamos começar falando então um pouquinho sobre as doenças mais frequentes nas crianças nessa época do ano, né? Onde as temperaturas oscilam bastante e os pais ficam bastante preocupados. Eu gostaria que você falasse um pouquinho. Bom, nessa época do ano, as infecções das vias aéreas superiores, aquelas que acometem mais nariz, ouvido, garganta, são mais frequentes nessa época, tá? A maioria dessas doenças são transmitidas por vírus, né? E nós temos inúmeros vírus, né, no nosso ambiente, são mais de 200, né? Então, por isso, a preocupação dessas mães de estarem achando que as crianças pegam muitas gripes e resfriados. Mas se a gente vê o número de vírus que está no ambiente, é comum a gente ter, às vezes, uma criança menor de 1 ano, de 6 a 10 infecções de vias aéreas superiores no ano. Então, se a gente for ver, às vezes, a cada 2 meses, essas crianças vão ficar gripadas, tá? E nessa época, a gente tem tanto o resfriado comum como a gripe são bem frequentes nessa época.
Perfeito. E falando em gripe, em resfriado, né, as pessoas por vezes confundem, né, e se você puder, explique então a diferença entre a gripe e o resfriado comum. O resfriado comum é a parte mais branda da doença, tá? Então a criança vai ter uma febre, geralmente uma febre baixa, tá? Intermitente, não é aquela febre tão constante. A criança espirra bastante, a tosse é pouca tosse, não é tão intensa, né? A criança tem um pouco de coriza, escorre um pouquinho desse nariz, esse nariz é um pouco obstruído e aquela conjuntiva, então aqueles olhinhos vermelhos, né? Mas a maior diferença é que o estado geral da criança é bom, né? A criança brinca, pula, tá correndo, mas tá com esses sintomas. Diferença da gripe, que é a parte que a gente fala, né, um pouco mais comprometida dessa doença. Então a febre geralmente é mais alta, né, ela é mais constante, né, aquela mãe fala, olha, eu dei a medicação, daqui a pouco a febre voltou de novo, a temperatura é um pouco mais alta, os sintomas são mais intensos, a coriza é mais frequente, aquela obstrução nasal que atrapalha o sono, né, dessa criança, o apetite diminui um pouco, né, a tosse é bem frequente e os sintomas são mais intensos em relação ao resfriado mesmo. Podemos dizer então, em palavras mais simples, é aquela doença que derruba a criança. Derruba a criança mesmo. É. Aquela que a criança vai faltar na escolinha, né? Por quê? Porque os sintomas são muito exuberantes. Diferente do resfriado, que às vezes a criança continua a rotina dela fazendo suas normal. Atividades normais, né? Isso. Com um pouquinho de secreção, né? Mas não atrapalha muito. Ok. E falando, né, em fatores de risco, que tipos de fatores de risco que vão predispor a essas doenças? Olha, o que a gente mais vê é ainda dessas crianças precoce, às vezes as escolinhas e as creches, tá? E por que isso? Por quê? Porque são ambientes fechados, né? Uma sala que ficam muitas crianças no mesmo ambiente. Então a criança que ficava em casa, sozinha com ela e com a mãe, vai para um ambiente fechado, um local único, que é a sala, e com várias outras crianças. E sempre, às vezes, vai ter uma ou outra criança com um quadro desse. Então, como a proliferação é via gotículas, espirros, né? É Eles pelo ar. ainda não têm os hábitos corretos de higiene. De colocar a mão na frente para espirrar, então acaba transmitindo com maior facilidade. Então as mães falam, depois que meu filho entrou na creche, ele vive gripado, né? E é por isso mesmo, pelo número de crianças que ficam nesse ambiente fechado. Outros fatores como a poluição também influencia bastante, tá? Aqueles pais que fumam, né? Essa criança vai ter uma predisposição maior a ter essas infecções de vias aéreas, tá? E o nível socioeconômico, né? A gente vê que na classe mais desfavorecida, né? Às vezes até por morar mais pessoas na casa, né? E o número dessas infecções é mais frequente. E em relação, você comentou a crianças, escolinha, creche, qual é a idade realmente mais tranquila para que os pais possam estar levando seus filhos? Claro, esses eventos podem estar acontecendo em qualquer idade, sim, mas onde a imunidade dessa criança já esteja realmente estabelecida. A gente vê que isso acontece após os 2 anos de idade. Então a criança menor de 2 anos, ela é mais imunodeprimida, então mais facilmente ela vai pegar essas infecções de vias aéreas superiores. A gente sabe que hoje as crianças vão muito precocemente para as escolinhas, às vezes com 6 meses, por conta desses pais terem que trabalhar, né? Mas a gente sempre fala que o número de infecções vai ser mais frequente mesmo nessas crianças menores de 2 anos. Doutora, quando ocorre, né, uma infecção e essa infecção inicialmente ela é viral, né, é diagnosticada como viral, ela pode evoluir para uma infecção bacteriana? Sim, pode sim. A maioria de todas
essas infecções bacterianas, começa com uma infecção viral. Então essa criança geralmente começa com esse resfriado ou com essa gripe. Então a gente fala que a gripe, o resfriado, ele é autolimitado. Então ele tem começo, meio e fim. Tá? Então essa criança vai ter os sintomas piores nos 2, 3 primeiros dias da gripe ou do resfriado. Depois ela vai melhorando. Com uma semana essa criança geralmente está bem, tá? Esse é o ciclo da doença. É o ciclo da doença, tá? Então a gente fala assim, que se você tratar a gripe ou resfriado com medicações, ela dura 7 dias. Se você não tratar, ela dura uma semana. Então independe, né? Porque é um ciclo, ele é viral, então ele tem começo, meio e fim. Agora, o que a gente vê? Se esses sintomas, eles permanecem após uma semana, né? Então essa criança, em vez de estar melhorando, ela começa a piorar, essa febre começa a ficar mais frequente, depois de 3, 4, 5 dias a criança mantém a febre, piorou a tosse, né? Tá muito caída, não tá comendo, então a gente vê que tá tendo alguns sinais de piora. Né? Então essa criança tem que ser avaliada, porque ela pode estar evoluindo para uma infecção bacteriana, né? Ou uma amidalite, né? Com, né? Essa amígdala com placas de pus, ou uma otite, que é a dor de ouvido, né? Ou uma sinusite, que é o acúmulo dessas secreções nos seios da face, ou uma pneumonia, uma meningite. Então tudo começa com um quadro, geralmente um quadro gripal. Então a gente sempre tem que estar acompanhando a evolução dessa criança. Então se uma semana essa criança não melhorou ou está piorando sintomas, essa criança tem que ser vista por um pediatra ou por um médico clínico geral, para essa criança estar sendo examinada para ver se ela não está evoluindo com uma infecção bacteriana. Porque se ela estiver evoluindo com uma infecção bacteriana, o tratamento passa só de sintomático para daí, às vezes, um tratamento com antibiótico. Né? Uhum. E essa é a importância dos pais ou dos cuidadores estarem atentos aos sintomas, né, da criança e verificar se há melhoras realmente ou pioras, né, doutora? Em relação à febre, né? A febre é um sinal de alerta, na verdade é um sintoma, né? Uhum. E o que ocorre então? Então, a febre, eu sempre falo para as mães, às vezes é o primeiro sintoma, né, de um quadro que alguma coisa não está indo bem. Não necessariamente a febre é um perigo para a criança, né? Ou seja, a criança está entrando em contato com o vírus de uma bactéria e o organismo dela está respondendo através da febre, né? Então a gente já conversou que ela pode ser limitada com 2, 3 dias, né? No início dos sintomas. Dependendo até da imunidade dessa criança, ela melhora mais rápido. Outras demoram um pouco mais, mas a gente sempre tem que estar perguntando para a mãe a frequência dessa febre. Olha, a febre está vindo 2, 3 vezes ao dia, uma vez ao dia, só vem à noite, tá? Olha, essa febre, geralmente quando ele tem, eu medico e ele demora, às vezes, meia hora para baixar, 2 horas, e com o uso do antitérmico, a gente acaba usando eles de 6 em 6 horas, se essa febre está voltando antes desse período, né? Então a gente tem que ver como que essa febre está se comportando nessa criança, para daí a gente ter noção do tratamento que for aplicar, né? E eu sempre falo para as mães ficarem atentas no seguinte: a criança teve a febre, tá caidinha, chorosa, você deu a medicação, a febre passou, a criança voltou ao jeito que ela era antes, provavelmente isso é um quadro viral, né? Porque a criança teve a febre, só na vigência da febre que ela teve os sintomas, né? Ficou amuadinha, caída, mas passou a febre e ela voltou a brincar, a correr, a se alimentar. Então, provavelmente isso é um quadro viral. Pode ser da própria gripe, né? Do resfriado. Agora, o sinal de alerta é o quê? A criança teve a febre. Você medicou, a criança continuou, passou a febre, mas a criança continuou prostrada, que a gente fala, caída, sem reação, aí é um sinal mais preocupante, né? Provavelmente, às vezes, de uma infecção bacteriana. E o que ocorre por muitas vezes, né, doutora? Os pais já... meu filho já sempre acontece sintomas, acabam tendo às vezes os medicamentos em casa, né? Ou comprando alguma coisa na farmácia e
por vezes o quadro pode ser um pouco mais grave, né? Então, quando que os pais devem procurar um pediatra, um profissional, né? Então, teve na fase inicial, teve a febre, uns sintomas, né? A mãe às vezes medicou com antitérmico que já tem em casa, que é de uso habitual. Essa mãe, igual a gente conversou, vai ter que acompanhar essa criança e ver a evolução, tá? Se a gente vê que os sintomas estão piorando, o quadro da criança, né, tá pior com 3 dias, você tem que procurar um pediatra. Para quê? Para essa criança, para a mãe e o pediatra terem uma conversa, para essa mãe estar explicando os sintomas, a evolução dessa febre, como a criança está se comportando diante, né, dessa doença. O pediatra vai ter que fazer um exame minucioso, né? Tá examinando a criança como um todo, né? Peso, altura, tá escutando esse coração, esse pulmão, para ver se tem, né, secreção, o abdômen, tá vendo o ouvido, a garganta, fazendo alguns testes para ver se é uma doença um pouco mais grave, né? E daí, julgando pelo exame, daí o pediatra vai ver se vai precisar algum exame complementar, né? Se tiver, colher um hemograma, fazer um raio-x de tórax, alguma coisa, diante da história e do exame físico que o pediatra acabou fazendo com essa criança, né? Então, por isso da importância desse exame bem específico, para daí a gente estar guiando o tratamento dessa criança. Perfeito. E como então, independente, né, do diagnóstico, né, foi uma gripe, um resfriado, como é o tratamento? Como é realizado esse tratamento dessas doenças? O tratamento da gripe e do resfriado, a gente fala que ele é sintomático, né? A gente não tem remédio milagroso para a gripe, que vai sarar. Como a gente conversou, é uma doença que tem começo, meio e fim, tá? Então a gente vai tratar os sintomas que estão incomodando essa criança. O que a gente usa? A gente costuma usar os antitérmicos, que são para febre, né? A gente tem de uso habitual para as crianças, que é o paracetamol, né? A dipirona, o ibuprofeno, que geralmente a gente está utilizando uma gota aí por quilo, e a gente está medicando essa temperatura. Até que idade se usa o ibuprofeno? O ibuprofeno a gente pode usar geralmente a crianças depois de, às vezes, 6 meses até a vida adulta, não tem problema nenhum. Então, aí medicando os sintomas. Então, a criança refere dor de cabeça ou a mialgia, que é aquela dor no corpo, né? Crianças maiores, a gente pode usar um analgésico, né, para esse caso. Tá com dor de garganta, às vezes um anti-inflamatório. Então a gente vai tratar os sintomas. O que é importantíssimo é hidratar bem essa criança. A hidratação é fundamental, mais do que usar remédio. Às vezes as mães se preocupam muito em estar usando várias medicações para essa gripe e esquece de hidratar a criança. Então, bastante água para fluidificar essa secreção. Não toma muita água. Faz um suco, de preferência suco naturais, tá? E o chá, se a criança tomar também, é líquido, então tem que incentivar bastante a ingesta hídrica dessa criança, de água. Inalação também é indicado? A nebulização, ela não tem nenhuma, assim, indicação que melhore. Algumas mães acham que nebulizando, né, usando inalador, melhora essa obstrução nasal, né? Então a gente orienta. Se você achar que a criança melhora com a nebulização, não tem problema de estar fazendo. Daí faz geralmente só com a solução fisiológica, né? E outra coisa que é importantíssimo é a lavagem nasal desse nariz, porque é onde acumula a secreção, né? Então a criança não consegue dormir bem, a criança não consegue às vezes mamar quando mama no peito ou mamar na mamadeira, né? Por quê? Porque o nariz está cheio de secreção. Ela não sabe expelir aquela secreção. Não sabe assoar. Então, o nariz está cheio de secreção, aí ela ocupa a boca, então ela não tem como respirar e acaba não conseguindo se alimentar. Então, lavar com solução fisiológica, né, esse narizinho, várias vezes ao dia. Eu falo que não é 1, 2 gotinhas que é para pingar no nariz, não, é fazer uma lavagem. É um conta-gota cheio em cada lado do nariz. Cada narina. Isso, e fazer isso com frequência, 4, 6 vezes ao dia, principalmente antes da criança mamar e antes da criança estar dormindo, né? A gente disponibiliza de alguns aspiradores nasal, que é tipo uma bombinha que a gente acha nas farmácias mesmo, que às vezes para essas crianças pequenas que não conseguem assoar o nariz, é importante, né? Você fazer a lavagem nasal e depois tá
aspirando com esse aspirador nasal. Tá certo, nós estamos conversando sobre saúde, hoje com a doutora Carolina Maragno Fernandes, ela que é pediatra em Paranavaí, atende ali no Instituto de Medicina, na rua Rio Grande do Norte, número 1314, e o telefone 3423-2829. Muito importante para você que está em casa aí, ouvindo a 101.9 nesta manhã, tá certo? São dicas importantíssimas, você que tem o seu filho, sua criança, preste muita atenção na entrevista aqui que a doutora Márcia Steiner vem fazendo, né? Porque são dicas importantes, principalmente nessa época do ano, onde muda a estação, a temperatura. É bacana você então acompanhar esta entrevista aqui no programa da Bifarma, conversando sobre saúde. E não esqueça, olha, o 3446-2114, 3446-2107 está liberado, a Mônica está aqui para te atender, você vai ligar para cá, você vai concorrer a um kit de produtos cosméticos da Bifarma, e também se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para a doutora Carolina, fique à vontade então, pode utilizar aqui o programa para tirar sua dúvida. São 8h41. Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados, confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. São 8h42, conversando sobre saúde, um programa Bifarma com a doutora Márcia Steiner, hoje conversando com a doutora Carolina Maragno Fernandes, pediatra em Paranavaí. Doutora Márcia, continuando então aí, conversa sobre saúde, vamos lá. Doutora Carolina, então, para finalizar, né, sobre a gripe, as gripes e resfriados, quais seriam as medidas preventivas, então, para que os pais fiquem atentos? A prevenção pode ser dada através da vacina, tá? Da gripe. Hoje a gente disponibiliza essa vacina após os 6 meses de idade, tá? Então o bebê depois de 6 meses ele já pode ser vacinado. E na rede pública, bebês acima de 6 meses e menores de 2 anos, essa vacina geralmente pode ser gratuita. Tá? Em crianças acima de 2 anos, a gente só tem a vacina na rede privada, tá? Fora isso, aquilo que a gente já conversou, tá? Evitando dessas crianças pequenas estarem indo para creche, né? Muito precoce, se tiver como alguma mãe ficar com essa criança, e está evitando principalmente locais fechados, né? Então, crianças pequenas em locais com aglomeração de pessoas e locais fechados, a gente sempre orienta as mães que evitem de estar levando essas crianças para esses locais, né? Porque muita gente, local fechado, a proliferação desses vírus é mais incidente, então é mais fácil dessas crianças estarem pegando essas infecções de vias aéreas superiores. Muito importante isso que você fala. Por vezes os pais têm medo que os filhos faltem à escola, né? Estão já numa idade, às vezes, em alfabetização um pouco maior, mas eu acho que a consciência vem em primeiro lugar, né? Então, quando os pais verificam os sintomas que os filhos estão doentes, avisem a escola e façam com que os filhos não vão à aula. Porque ele provavelmente, né, vai estar transmitindo para outras crianças. E um mito também, que é muito comum do consultório, é que a criança está resfriada ou gripada, os pais sempre querem achar um motivo para aquele quadro. Então, olha, ele está gripado porque ele só fica com o pé no chão, ele toma muito gelado, né? Então essas coisas são mais um mito mesmo. Se a gente já conversou desde o início que a transmissão é feita por um vírus, então nadar na piscina, chupar sorvete ou andar de pé no chão, ele vai adquirir de qualquer maneira. De qualquer maneira, não são essas coisas que vão estar causando essa gripe ou resfriado, né? E sim um vírus que ele deve ter pego pelo ar, às vezes por gotículas, espirro ou tosse de uma outra criança. Ou de um familiar mesmo. Então, às vezes acaba privando a criança de fazer determinadas coisas, achando que aquilo que, né, provocou esse resfriado, essa gripe.
Deixa eu fazer, doutora Márcia, uma pergunta para a doutora Carolina. Existe uma diferença da gripe viral para gripe alérgica, né? Tem as crianças que tem lá o bicho de pelúcia, né? E às vezes a mãe não sabe, né? Pensa que a criança pega gripe na escola e tal, que é viral. Mas às vezes a gripe pode ser também alérgica. Tem essa diferença, doutora? Tem essa diferença, né? Porque a gripe viral é diferente da gripe alérgica. A gripe alérgica, como você falou, é por ácaro, né? Por poeira. Então essa criança, ela vai ter com uma frequência maior, né? Muito espirro, né? Às vezes um pouco de tosse, mas a diferença maior de uma gripe, né, viral e de uma gripe alérgica é os sintomas assim, a coceira no olho, a coceira no nariz, né? Então essa criança está entrando em contato com alguma coisa que está irritando, causando esse quadro, né? Geralmente a gripe alérgica, ela não tem febre, né? Ela é constante, né? Então a gente fala assim, mudança de temperatura. Então uma criança que tem uma predisposição alérgica, né, elas podem entrar mais em contato aí, faz muito tempo que não chove, então tem mais poeira. Então se essa criança for alérgica, ela vai começar a espirrar, a tossir, né? A gente sempre orienta, limpeza desse quarto, evitar muito bichinho de pelúcia, porque acaba acumulando cortinas, com muita cortina, tapete, né? Esse quarto tem que ser limpo todo dia, né? Às vezes passar só um pano úmido nos móveis, no chão, para evitar, né? Igual aquela tosse. Meu filho só tosse quando vai dormir, né? E espirra. Então, a gente tem que pensar que ele está indo para um ambiente fechado, que é o quarto dele. Às vezes essas mães trabalham o dia todo fora, esse quarto fica o tempo todo fechado, pouco arejado. Então, na hora que a criança deita, ela começa a entrar em contato com os agentes agressores, né? Que é a pó, a poeira. Então, essa criança vai começar a espirrar e vai começar a tossir. E pior ainda no inverno, né? Que os pais com aquela coberta dentro do guarda-roupa que está 1 ano lá, né? É importante nós comentarmos isso, né? Fazer a higienização dessas cobertas, colocar essas cobertas no sol, né? Para que haja a ventilação, né? E é possível morte mesmo dessas bactérias, né? Para que se faça uma higienização nesse material todo, né? Os colchões também, né, doutora? O colchão é o maior acúmulo de ácaro que a gente tem na nossa casa, né? Então esse colchão, ele tem que às vezes estar indo para o sol, né? Tem que ter uma troca muito constante. Tem gente que fica lá 10 anos com o mesmo colchão, então tem que ter uma troca mais frequente, né? O travesseiro, a mesma coisa, colocar no sol. A troca desses lençóis, né? Tem que ser pelo menos no mínimo uma vez por semana, né? Em criança alérgica isso tem que ocorrer até mais vezes, né? E a gente vê que às vezes tem pessoas que deixam um período um pouco mais longo, né? Então acaba piorando ainda mais o quadro dessa criança. Doutora, nossas linhas estão bastante congestionadas, até nós temos uma série de perguntas aqui, nós com certeza não vamos conseguir responder todas, a gente pede desculpa, né, aos ouvintes por não conseguirmos responder. Nós vamos responder algumas perguntas, né? Tem alguma no ar? Quem ligou pra gente, que foi a Cláudia de Alto Paraná, ela até não quis participar no ar, mas ela deixou a pergunta, a doutora Carolina. É o seguinte, ela diz que já não é mais uma criança, mas ela tem um filho de 18 anos e uma sobrinha de 12. E essas duas pessoas, né, a menina de 12 e o rapaz já de 18 anos, constantemente o nariz escorrendo, a tal da coriza. Diz que não tem febre, não tem sintoma de gripe nenhum, mas sempre o nariz escorrendo, tem que andar com lenço sempre. E ela pergunta o que tem que fazer, né? Essa é a pergunta dela. Às vezes a coriza, né, é um sistema de defesa desse nariz. Então essas crianças podem ter alguma coisa às vezes atrás dessa coriza, né? Então a higienização é importante do quarto, tá? A lavagem às vezes nasal, essa mucosa às vezes pode ser desprotegida, então esse muco que vem constantemente é como se fosse uma proteção dessa mucosa aos agressores que a gente tem. Eu sempre falo que o nariz é o nosso filtro de tudo, né?
Então ele filtra tudo que está no ar. Então essas crianças que às vezes não têm uma mucosa eficiente, fica produzindo esse muco como se fosse um sistema de defesa mesmo, né? Então vê se essa criança às vezes não tem uma rinite, alguma coisa atrás desse muco constante aí, como se fosse uma defesa. E é importante às vezes a umidificação desses locais que essas crianças ficam, né? Então, às vezes, com nós tivemos uma época muito seca agora, né? Aquela mãe que não tem condições de ter um umidificador, colocar uma bacia de água no ambiente que essa criança fica a maior parte do tempo, ou uma toalha molhada numa porta, para tentar umidificar e tá deixando esse ambiente um pouco mais úmido e mais fácil de estar respirando. Né? Igual tem uma pergunta que a mãe fala que a criança está tendo muito sangramento, né, nasal. Então, às vezes, essa criança não tem uma mucosa, igual a gente falou, né, muito umidificada. Então, a gente tem vários vasinhos dentro do nariz. E é uma área que qualquer ruptura de vaso sangra. Então, se essa mucosa está muito ressecada, esses vasinhos são muito finos e eles acabam se rompendo. Então, para essas crianças que têm esse sangramento constante do nariz, é importante essa umidificação dessa narina, principalmente nos períodos mais secos. Então, o que essa mãe tem que estar orientando, né? A criança já é grande, às vezes ela até utiliza sozinho, de estar fazendo uma lavagem nasal, às vezes umas 3 vezes ao dia, né? Então, coloca o soro no nariz para deixar essa mucosa um pouco mais úmida e menos ressecada, que aí a gente vai ver que esse sangramento geralmente diminui. Agora, se isso tá uma coisa muito constante, existem algumas outras doenças que tem que ser investigada, né? Tá sangrando, eu já umidifiquei e não tá melhorando. Então, essa criança tem que, né, procurar um especialista, né? Geralmente é o otorrino, que acaba vendo melhor, examinando melhor esse nariz, para ver se tem alguma outra doença atrás desse sangramento. Dentre as perguntas, doutora Carolina, alguma que, assim, todas são importantes, você queira estar respondendo também? É igual algumas mães referem que as crianças respiram, às vezes mais forte, mais profundo, enquanto estão dormindo, né? Então, às vezes isso é só quando a criança induz mesmo o sono, né? Que elas acabam, às vezes, relaxando e respirando um pouco mais profundamente, né? E a gente sempre pede, igual que, às vezes, desculpe lhe interromper, quando os filhos estão adoentados, a gente presta mais atenção, né? Acho que até uma questão de cuidado, né? Então, muitas vezes, isso pode acontecer até normalmente, mas a gente não presta tanta atenção. Agora, né? Quando a criança está doente, que você fica ali vigiando, às vezes você pode ver com mais frequência, né? Então, assim, observar, se a criança só está respirando um pouco mais profundo, mas às vezes ela não está usando, que a gente fala que a musculatura, né, do tórax ali não está afundando, está fazendo aquele esforço, é uma respiração mais profunda, mas ela não usa a musculatura para respirar um esforço muito grande, a gente considera normal. E existem umas tabelas de tanto a tantos anos, o normal é respirar tantas vezes por minuto, de 6 a 2 anos. Então, a criança menor, o bebê, ele respira mais rápido. Eu falo para as mães, mas ele respira muito rápido. Mas porque nós adultos, a gente respira 16, 20 vezes por minuto. O bebezinho, às vezes, respira 40. Então, ele respira do dobro, né, mais rápido do que a gente. Então, mas se a criança está bem, né, faz as atividades normalmente, não tem nenhum comprometimento, é vida normal, não precisa estar se preocupando, não. Deixa eu lhe fazer uma pergunta em relação ao inverno, né? As mães que têm filhos que fazem atividades físicas na água. Devem continuar? Como isso pode ser feito, né? A gente vê que às vezes nas academias, no período do inverno, as crianças sobem, né? Isso não tem nenhuma contraindicação de estar praticando atividade física no inverno, não. Porque a água morna. A água, geralmente a natação, a água para as crianças são mornas, né? Depois que aquilo que a gente conversou, né? A criança não vai pegar gripe porque saiu da água mais morninha e foi pro frio, por exemplo. Não, né?
quadro viral. Então, se essa criança sair, essa mãe tá agasalhando ela de forma normal, não tem problema nenhum dessa criança estar continuando a atividade física até no período de frio, não. A gente não contraindica essas crianças pararem de fazer atividade nesse período frio. Perfeito. Muito bem, são 8h55, não é? Daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio aqui, né? Você pode continuar ligando, dá tempo de participar ainda, né? Nós vamos sortear daqui a pouquinho um kit de produtos cosméticos da Bifarma, o 3446-2114 ou 3446-2107 para você participar. Dentro de instantes tem o sorteio e você, claro, está ouvindo aí o programa Conversando sobre Saúde. Você está ouvindo o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. 8h56. Continuando aí com a entrevista com a doutora Carolina. Doutora Márcia. Doutora Carolina, nós não temos muito tempo, né, hábil aqui no nosso programa, mas eu gostaria de lhe perguntar sobre a gripe H1N1, né? Como está, se a vacina está atingindo esse vírus, como que está a questão em Paranavaí e região? A gente viu que há 2 anos atrás a gente teve, aquele surto, mas depois que a vacina foi introduzida ano passado e esse ano, a gente vê que o número de casos caiu bastante, Então aquela importância que eu falei da vacina, tanto para a gripe comum, essa vacina, ela vem a gripe comum e a H1N1 junto, Então por isso a importância também dessa mãe estar fazendo, porque essa criança vai estar protegida, E a diferença da H1N1 para a gripe comum e para o resfriado comum e para a gripe que a gente falou desde o início, é que os sintomas, eles são mais graves desde o início. Então a criança tem uma febre alta, às vezes não tem nem tanto quadro assim de coriza, mas o comprometimento da criança, a prostração, é muito intensa já desde o quadro inicial e evolui muito rápido. Não tem isso, 4, 5 dias, 1 semana, às vezes em 2 dias, e o principal sintoma é o cansaço, A gente fala de dispneia, essa criança tem cansaço para respirar, fazer muito esforço, a criança fica muito pálida, o estado geral da criança é muito comprometido. Então, se as mães notarem isso em casa, a febre alta, o cansaço dessa criança, tá levando o mais rápido possível para essa criança estar sendo examinada e tá descartando, a hipótese dessa doença tão grave. Tá certo, são 8h58. Inclusive eu já quero convocar, um ouvinte para ligar para cá no 3446-2107 ou 3446-2114 para nos ajudar no sorteio aqui, O pessoal pode participar para falar o número, para ver quem é o felizado ou felizada que vai faturar então esse kit de produtos cosméticos da Bifarma, doutora Márcia. Eu só vou deixar um recadinho aqui hoje. Hoje é o Dia Mundial da Nutrição, E nós estamos juntamente com o SESC em Paranavaí, estamos realizando o dia, um dia da nutrição e da saúde. Esse dia está tendo palestras, o dia todo, de manhã e tarde, com nutricionistas. Então será na CIAP, está sendo já, Então, das 8h30 até o meio-dia e das 13h30 em diante. Então, muito importante, vamos ter palestras sobre obesidade infantil, sobre doenças relacionadas ao coração, cuja nutrição vai ajudar. Então, aos ouvintes que tiverem interesse, podem estar se direcionando na associação comercial para estarem assistindo as palestras. O custo não existe, é gratuito e contamos com a presença de vocês. Está
Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde. No oferecimento Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. São 9 horas em ponto, vamos aqui pro telefone, deixa eu ver quem tá na linha aqui. Alô, bom dia. Bom dia. Quem tá falando? Maria Edna. Oi, Maria Edna, você fala de onde? Eu falo do Jardim Simone. Do Jardim Simone, Paranavaí. Um bom dia pra você. Você tá ouvindo aí Conversando sobre Saúde, um programa da Bifarma? Tô ouvindo. Ô Maria Edna, diz aí pra mim um número de 1 a 21. 19. 19. Deixa eu ver com a Mônica aqui, quem foi... Claudete Vicente acaba então de faturar um kit de produtos cosméticos da Bifarma. Maria, nós agradecemos aí a sua participação, desejamos um excelente final de semana para você. Obrigado aí, tá? Obrigado. Um abraço, valeu. São 9 horas em ponto, doutora Márcia. Nós estamos chegando aqui ao final do Conversando sobre Saúde desse sábado, agradecendo aí a presença e claro também o assunto esclarecedor, não é, da doutora Carolina, pediatra também, não é isso, doutora Márcia? Com certeza, a doutora Carolina nos fez inúmeras, nos falou bastante de problemas bastante usuais, né, bastante comuns, e acredito que os pais, né, que os ouvintes obtiveram bastante respostas aqui, né, e eu agradeço muito a presença da doutora. E com certeza teremos outras oportunidades, né, sobre outras doenças aqui para que nós possamos estar falando, né? Muito obrigado pela presença. Imagina, o prazer foi todo meu. E a gente está disponível para qualquer dúvida de algum pai, alguma coisa. Pode estar ligando que a gente, se não responder ao vivo, a gente responde depois. Perfeito. O telefone, então, do Instituto de Medicina é 3423-2829, né? Os ouvintes que tiverem alguma dúvida podem estar encaminhando a sua dúvida, tá? Eu desejo, então, aos ouvintes um excelente final de semana. Quem tiver interesse pode estar indo na Associação Comercial hoje, né? E falar um pouquinho de saúde lá também, e nutrição. Tá certo, são 9 horas e 1 minuto. O programa Conversando sobre Saúde volta no próximo sábado às 8 horas e 20 minutos aqui na 101.9. Lembrando que todo sábado um assunto interessante sobre saúde para você. É um programa da Bifarma que é comandado aí pela doutora Márcia Steiner. Nós agradecemos hoje a presença da doutora Carolina Maragno Fernandes, pediatra aí do Instituto de Medicina, na Rua Rio Grande do Norte, número 1314. Informações 3423-2829. Agradecemos também a Mônica aqui atendendo os telefones, né, atendendo com muito carinho os ouvintes de Paranavaí, também de toda a região, né? Doutora Márcia, mais alguma coisa para colocar? Não seria isso, né? Um ótimo final de semana, um bom dia a todos. Tá certo. Aguardamos você, né, de novo com a gente no próximo sábado às 8h20 da manhã aqui na 101.9, conversando sobre saúde. Bom dia. Você ouviu o programa Conversando sobre Saúde. Convidamos você para no próximo sábado, a partir das 8h30 da manhã até as 9 horas da manhã, a estarmos juntos de novo. Contamos com a sua audiência e a sua participação. No oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver.